Já parou para pensar que hoje em dia as pessoas elas estão muito mais ligadas na questão estética, para fazer academia, para correr, para fazer dieta e cuidar do peso, principalmente quem está aí buscando qualidade de vida. E aqui no Mais Viver, aqui no Quintal de Casa, a gente toda hora fala sobre isso. Mas olha só, se você olhar as imagens antigas, praia de Copacabana, o litoral paulista, o litoral carioca, quando a gente mostra aí década de 70, década de 80, as pessoas eram muito mais magras do que são hoje. Presta atenção nisso. Se você pegar as fotos antigas da sua família, você vai ver esse tipo de condição. Poucas pessoas tinham problema da obesidade. E os alimentos industrializados, o novo tipo de alimentação que acabou surgindo depois dos anos 80, começam a afetar completamente a estrutura e o biotipo das pessoas. E um monte de gente sofrendo com as doenças provocadas pela obesidade. Aliás, obesidade é doença, o sobrepeso se torna doença sim. Eu vou falar com uma das pessoas, Dr. Augusto, que é o Papa da Bariátrica aqui no estado da Paraíba, acabou de fazer uma cirurgia robótica, uma cirurgia online. Ele estava num lugar, o paciente em outro, outros médicos, 4 médicos e fizeram uma cirurgia bariátrica. Olha só, super evolução e a Paraíba está super bem representada dentro desse contexto. E eu vou falar sobre isso, a bariátrica e as doenças relativas à obesidade, inclusive a obesidade como doença. O quadro hoje do Quintal de Casa é sobre isso. Tem QR Code no canto da tela para você acompanhar, mandar o link das matérias, tem as nossas redes sociais também, mas fica com a gente. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h30 da manhã, reprise aos domingos a partir das 9h20. É isso aí, é Quintal de Casa, Mais Viver. E começou mais um Quintal Delas e hoje eu estou aqui na Positana, a Faculdade de Estética. Eu vou falar com a Beatriz, que é cabeleireira e também é professora aqui. E a gente vai falar de um tema que está muito em alta, a naturalidade na estética. A gente sabe que as pessoas estão fazendo a desarmonização, estão procurando fazer a transição capilar e deixar os seus cachos naturais à mostra. E a maquiagem também segue essa tendência. Então a gente vai falar sobre isso com ela, todas as tendências e também como as pessoas estão se profissionalizando nesse ramo. Vamos junto? Olá, Beatriz. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada por nos receber aqui na Positana. A Beatriz é cabeleireira e ela também dá aulas aqui, não é isso? Isso. Há quanto tempo você trabalha no mercado? Como cabeleireira, já há 6 anos. Mas aí aqui na Positana, né, dando aula, já faz aí 1 ano e meio. Legal. E vamos falar um pouquinho da Positana. É uma faculdade, é isso? Uma faculdade de estética. Aqui a gente oferta mais cursos técnicos também na área de estética, né? A gente oferece também, que é abaixo da graduação, né? Então já é o primeiro passo, né? Para você que deseja, né, entrar aí na graduação, já entra sabendo o que é que vai acontecer lá. Sim. E também tem os cursos de cabeleireiro, né? Atua aí na área de escovação, de corte, né? As meninas sempre procuram muito, né? É um curso que tem muita procuração, assim. Aulas de tricologia também, que geralmente o pessoal não tem muito conhecimento sobre a área, né? Mas já entende aí como é que funciona o cabelo, o folículo, a pele. Basicamente, a gente conhece o funcionamento sistêmico do corpo, né? Então a gente vai entendendo para que serve um tônico, né? Eu vejo que o pessoal fica, eu comprei esse tônico, será que é bom? Eu comprei esse tônico, será que é bom? Mas aí a gente, quando entende, né, o funcionamento interno, né, como é que ele vai funcionar no corpo, a gente consegue entender os benefícios daquele produto. Isso é legal porque atende tanto a pessoa profissionalmente, né, para ela ir pro mercado, quanto com ela pessoalmente em casa para tratar do próprio cabelo, né? E das pessoas que ela conhece. Né? É um diferencial. Com certeza. Então a gente está aqui num local que é de cursos profissionalizantes, as pessoas entrarem no mercado, que é um mundo vasto, um mundo da estética, e a gente bem sabe disso aqui no programa, que a gente sempre está nesse tópico aí, que é o Quintal Delas é dedicado às mulheres, e a gente sabe que as mulheres gostam. Sim. Mas além da questão profissionalizante, a gente está fala com você sobre as tendências, o que a gente está buscando agora no mercado. Antes era tudo muito mais produzido, né? Com muito mais química, muito mais penteados, uma coisa mais até over, digamos assim. E hoje isso está diminuindo, né? Qual que é essa tendência agora do mercado? Isso. Até dentro do ramo de escovação, por exemplo, se entendia que essa era a única finalização, né? Se entendia que não, vou finalizar o cabelo, então vou fazer uma escova. Mas eu tenho percebido que até dentro das minhas clientes, por exemplo, no salão, elas têm me pedido finalizações mais naturais, né? E aí, né, achei interessante essa estalada, né, de dedo que deu, assim,
para que a gente começasse a explorar outros tipos de finalizações, de produtos, né, para entender o nosso cabelo até de uma forma mais natural. Né? Não necessariamente com tanto produto e tanto peso, né? Inclusive as transições, né? Que tem muito mais pessoas agora aderindo ao cabelo, que é o cabelo natural, cacheado, né? Lindo. Sim. O modelo aqui, inclusive, gente, inveja. E as pessoas estão fazendo a transição, a maquiagem tá um pouco mais suave. Tem gente que vai até o salão e pede para que a pessoa faça uma coisa tão natural a ponto de achar que foi ela que fez, né? Isso. Então, e a própria harmonização, como eu falei, agora em 2026, não é mais tão over, né? Muito pesada a harmonização como era em 2024, 2025. E aí vocês tratam disso também agora profissionalmente, né? Também. Eu acredito que quando a gente se vê tão produzido e tão diferente da gente, a gente não se reconhece, né? A gente não consegue olhar no espelho e ver, caramba, essa sou eu? Né? Não consegue ver isso. E nem as pessoas, inclusive. Não. Exato. Essa é você na foto, né? É como assim, essa é você, né? E fica até aquela estranheza, assim. Mas realmente o cabelo natural, até a maquiagem, algo mais sutil, é aquela frase, né? O menos é mais, né? Então, no simples do que você tem, você consegue enxergar a sua beleza. E isso é muito legal, porque como a tendência, vocês também acabam levando isso, como eu falei, que a pessoa usa para a vida dela e para os seus e profissionalmente, né? Dentro do curso cabeleireiro, a gente tem cursos de escovação, de corte, né? De químicas também em geral. A gente também trabalha com sobrancelha, maquiagem, né? Também tem os cursos da área mais da estética, né? Que a gente vai levar também para fio de PDO, né? Como você até tinha comentado, harmonização e injetáveis, né? Em geral. Também existe a questão da podologia, né? Que até é um dos cursos mais conhecidos daqui, a podologia também é a área das unhas, que também é um diferencial, porque muitas vezes sabe fazer em gel, sabe fazer aquela unha comum, mas não trabalha com a podologia, que já é o quê? A questão da saúde das unhas. Sim, não né? só estética. Isso, é bem interessante também. Ah, legal. Inclusive foi o pessoal da OPEC que nos indicou aqui, né, que o Edson fez a matéria sobre podologia, que é super importante, que cuida não só da estética, mas também da saúde dos pés. Nessa época que a gente vive, além da questão da naturalidade e também da profissionalização, da qualificação do cliente, de saber as técnicas, ele também tem que saber lidar com o público, né, gente? Porque tem de tudo quanto é jeito agora, inclusive a gente tá vendo as últimas notícias aí, tem profissional recebendo até facada, como assim? Não é isso? É verdade. Eu acho que o curso, ele é legal, até pela vivência, né? Que a gente tem umas com as outras, né? Delas comigo, e a gente começa a entender a como personalizar, né, aquele atendimento do cliente, porque não adianta você só fazer, né? Tem a técnica, claro, você precisa se especializar, você precisa, né, buscar o conhecimento, mas a humanização do serviço, eu acho que é o que faz a diferença. Porque, na verdade, né, digamos assim, cabelo por cabelo, né? Sim. Maquiagem por maquiagem a gente faz em qualquer lugar. Mas a gente precisa aprender a cativar a pessoa, né? Para que ela se sinta bem, se sinta à vontade com a gente. E faz muita diferença a qualidade do serviço, que ultimamente até é difícil de achar no mercado, né? Verdade. E também uma pessoa que, além de saber lidar com o público, uma pessoa que se informe, porque é um ramo que tá toda hora tendo novidade, né? Então tem que se informar. É verdade, não é isso? Com certeza. E pela gente, a gente falava aqui o dia inteiro, né? Porque tem muita coisa, a gente sabe que mulher gosta, principalmente das fofocas que estão rolando, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui no quadro e aí a gente não pode falar mais, mas a gente volta a falar com você num outro momento. Beatriz, muito obrigada por você vir aqui. Gostei muito. Por falar em beleza, gente, como eu sempre falo, olha o look da Girassoli, me veste pro programa, eu tô de tênisinho aí, ó, bem descolada. É isso aí, entre em contato com eles. E fica esse programa aqui, a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau! Olá, como é que Bom dia, Edson. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo jóia? Como é que vai? Tudo jóia. Tudo em paz. Vamos falar sobre esse assunto difícil de lidar, que é a doença chamada obesidade. Podemos dizer assim? Obesidade é a doença? É uma doença, de fato. Tanto é que ela tem CID, né? É 669, é o CID da obesidade. E o pior, que é uma doença que leva a outras doenças. E é uma doença silenciosa, porque a pessoa vai se acostumando com aquilo e nem percebe a gravidade. E vai ganhando, e vão chegando as comorbidades, as doenças associadas decorrentes dela. Pois então, é isso. Vamos falar sobre isso. Olha só, você que está chegando agora, estou aqui com o Dr. Augusto Almeida.
especialista em bariátrica. Hoje as pessoas chamam de o Papa da Bariátrica na nossa Paraíba, porque tem um amplo conhecimento disso. E bariátrica é um assunto que muita gente está esbarrando quando se pensa, por exemplo, nesse macro despejo de canetas, né, que são os emagrecedores que por acaso chegam, na verdade muitos medicamentos chegam por acaso na realidade de uso, né? Era um medicamento voltado para quem tem o problema da diabetes, e daqui a pouco surge aí o efeito interessante do emagrecimento. Perfeito. Doutor Augusto, mas eu queria, antes da gente falar de canetas, eu queria falar sobre o seguinte. Eu fiz a abertura da matéria e do programa hoje dizendo o seguinte, que as pessoas não têm noção do que é comorbidade. Porque as pessoas entenderam na pandemia que essa palavra virou uma moda, se falou muito em comorbidade, falando das vacinas, e aí as pessoas começaram a entender que isso era normal, mas esqueceram que comorbidade é aquilo que leva à morte. Verdade. Na verdade a gente quer viver, e viver tem que viver com qualidade. Não tenha dúvida. Viver com qualidade é tudo. E aí como é que quais são e de que maneira a gente lida com as comorbidades da obesidade e de que maneira a obesidade pode levar a óbito? Bom, a obesidade é uma das doenças. Eu digo sempre que a obesidade nós vivemos uma pandemia. E você falou da época do Covid. Sim. E houve um momento ali muito forte, onde duas pandemias se encontraram, e que não poderiam se encontrar, o Covid-19 e a obesidade. Porque quando elas chegavam junto, as duas doenças elas se encontravam, era algo aterrorizante. Sim. Tanto é que na época nós fomos ao Ministério da Saúde para transformar a cirurgia bariátrica em eletiva essencial, assim como a cirurgia de câncer, Sim. assim como a cirurgia cardíaca, e a cirurgia bariátrica na época ela tornou-se eletiva essencial. Então Sim. todo mundo pôde voltar a operar devido ao grande problema que era o encontro dessas duas pandemias, uma silenciosa, que era a obesidade, e a outra gritante, que era a Covid-19. Pois é. Então o que acontece em relação às comorbidades? Então você tem uma doença, tem um CID, que chama-se obesidade. Ela tem CID, então ela é uma doença. Ninguém está tratando aqui de questão de estética. A estética vem em paralelo. Sim. Mas a gente trata de uma doença. E uma doença pior, porque ela leva a outras doenças. Sim. Deixa eu fazer uma citação, desculpa lhe cortar para a gente ir conversando, mas eu entendo que existem três, porque eu converso com as pessoas, eu não tenho obesidade, mas eu precisei fazer, recentemente passei por dieta, estou nesse momento vivendo inclusive por emagrecimento, eliminar gordura visceral, por orientação médica inclusive. Mas independente disso, amigos, eu conheço tanta gente, eu tenho 2 programas na televisão hoje, um deles fala sobre segmento automotivo e a gente lida com empresários aí desse contexto no Brasil inteiro. E toda hora alguém fala sobre isso, né? Homens que têm menos o aspecto da vaidade do que a mulher, de forma geral, embora homens sejam vaidosos. Tinham, né? Hoje mudou tanto isso. Mas é comum se dizer sobre eu preciso emagrecer. E eu preciso emagrecer, está ligado? E o senhor tinha falado do aspecto estético. Eu entendo que são 3 elementos. É o aspecto estético, que a pessoa quer. Eu não estou bem com a minha barrigona grande, né, com o pneuzinho, o flanco, né, enfim, os nomes que se dá. Mas na verdade tem um aspecto estético, tem um aspecto de bem-estar, porque uma pessoa obesa, o senhor falou da época da pandemia, é bom lembrar que as pessoas esquecem facilmente, né? No Brasil a gente tem essa mania de esquecer rápido das coisas. Um momento tão difícil. Quando ia para uma necessidade de ser entubado na pandemia, a pessoa tinha que ficar deitada de bruço. Imagina uma pessoa obesa deitada de bruço durante muitos dias. Claro que qualquer pessoa sofreu muito com isso, mas os índices de agravância ainda são piores. Mas eu não estou falando nem necessariamente disso, estou falando de subir escada, estou falando de ter que sair de um carro baixo. A gente até brinca nesse contexto automotivo que alguns carros não foram feitos para quem tem peso acima de tantos quilos. Porque sair de dentro do carro, simples, bobagem. Dá um laço no sapato. Olha aí que coisa interessante. São coisas simples. As doenças, a gente não tem que ver a doença também de uma forma, as doenças psíquicas. Sim. Ou seja, você pode desenvolver ali uma pessoa que tem tendência a uma depressão, ela ser rapidamente desenvolver aquela depressão
Por quê? Porque ela não está conseguindo fazer as atividades normais, ela não está conseguindo sentar numa cadeira de um avião. Pois é. Ela vem um gordinho, vai tomar o espaço de todo mundo, o gordinho é feliz, ele não é. Não é. Aquilo é uma busca que ele faz, é uma forma de fuga que ele faz. Eu vi uma pessoa fazendo uma citação esses dias, uma jovem, inclusive, uma moça jovem, dizendo o seguinte: eu só penso em comida. Quer dizer, é uma doença do psicológico, é uma doença psiquiátrica, é uma doença, e essas comorbidades, elas invadem outras esferas, não apenas o aspecto biológico, no sentido de gordura localizada, gordura em áreas do corpo que vão criar uma dificuldade, né, do uso do corpo. Você não está no vaso do banheiro, então imagina a dificuldade disso, passar na porta do box do banheiro para tomar um banho. Mas vai muito além, vai a luta que as pessoas têm internamente para tentar sair disso e não conseguem sair, né? Não que comer seja ruim, mas a pessoa ela não pode lidar com isso como se fosse um monstro, né? E a pessoa não consegue se libertar daquilo, não consegue ter uma qualidade de vida no sentido de felicidade, alegria, de harmonia com todos os outros prazeres. Não tenha dúvida, eu digo sempre que tudo começa aqui na mente. Sim. A compulsão alimentar. Começa por aí. Assim, existe obesidade, hereditariedade no contexto da obesidade? Existe também. Genético, né? Genético. Existe também a mesa hereditária. Eu gosto muito de falar nisso. É aquela família que gosta de reunir com vários pratos, vários dias. Cultura, né? A cultura de comer. Não come por necessidade. Sim. Come por prazer. Sim. Então, essas coisas, elas vêm muito, muito que entranhadas dentro da nossa mente. Sim. E a compulsão, que muita gente tem para várias coisas. O compulsivo, ele tem compulsão para vários desvios, vários desvios, inclusive para comida. Tem outros para sexo, tem outros para droga, tem outros para, ou seja, fuga da realidade, fugir daquele momento. Sim. E muita gente, o mais fácil é o que hoje? A comida. A comida. Vamos lá, na época do homem das cavernas, eles eram magros. Por quê? Porque eles tinham a caça hoje. E eles tinham, naquele dia ali, eles tinham que comer o máximo possível. E para caçar, imagina como era difícil. Demorava muito tempo. Não é só ir na geladeira como a gente. Não tinha isso. Eles tinham que comer naquele momento, eles tinham que esperar uma nova caçada. Sim. Então, a cultura de comer, ela vem até um dia desse. Eu, menino, pequenininho, minha mãe olhava para mim e disse: só dorme quando tomar o leite ou a vitamina. A cultura da comida. Então, a cultura da comida. Isso. Hora de comer também, né? Hora de café da manhã, hora do almoço, hora do jantar. E o estabelecimento da regra e do horário nos obriga, independente de fome ou vontade de comer, a pessoa tem que comer porque é a hora. Quer dizer, desde criança aprendemos isso. Aprendemos e éramos obrigados a comer até o que não queria. Come tudo. Tem que comer tudo. Uau. Por quê? Isso é um dia desse. Depois que as coisas... O que acontecia na época? Você saía de casa, não tinha violência, as crianças estavam na rua brincando, a mãe se preocupava única e exclusivamente de levar para a escola e de fazer a tomada dos ensinos, o chamado dever de casa. E a criança era livre. Naquele livre que ela gastava muita energia. Sim. E ainda não existiam os fast foods. A comida processada era muito menor a quantidade. Muito menor. Agora, se a gente olhar, doutor, se a gente olhar fotos antigas, década de 70, década de 60, praia de Copacabana, tem imagens aí, eu vou colocar para o pessoal poder enxergar um pouquinho, porque a gente tem acesso a esse acervo. As pessoas eram magras. As pessoas não tinham obesidade. Você olhava aquela foto na praia e todo mundo era magro. Quer dizer, não se trata apenas de um estilo de vida voltado para comer mais ou comer menos, mas biologicamente as pessoas, por causa do acesso à comida e comida de outra qualidade, as pessoas tinham um outro biotipo também. E você veja que você está falando dessa época, não existiam as academias. Sim. Ainda não existia, praticamente não existia. Você está falando do Rio, eu me lembro muito pequenininho lá no Rio, o povo fazendo o famoso teste Cooper.
que era aqueles 2.000 e poucos Sim, metros. sim. Você tirava aquela distância. E o carioca gostava muito da peteca, do futebol. Então ele se movimentava muito, ao contrário do paulista, que só pensava, já começava a pensar em comer e trabalhar. Comer e trabalhar. Mas ainda não estava no fast food. Sim. Quando chegam os fast foods, aí então a coisa muda. E o mundo começa a engordar. E o mundo começa a ter um grande problema. Talvez um dos maiores problemas que nós temos hoje eu não digo mais nem, no passado eu dizia para longo prazo, hoje é a médio prazo ou a curto prazo, é a obesidade e suas doenças associadas. Então a gente vai ter um custo, o PIB mundial, ele há uma projeção que até 2030, 1/5 do PIB mundial seja para tratar da obesidade e as consequências dela. Uau! Você imagina isso? E se a gente pode, de alguma forma, fazer essa prevenção antes, para que a pessoa não chegue àquele ponto, não esteja precisando, porque sai caro para o sistema. O sistema. Sai caro para o indivíduo e sai caro para o sistema, porque você vai ter várias internações, várias consultas multiprofissionais. Então, se você consegue frear, e frear principalmente aqui na mente, aquele momento, então você vai ter, assim, como colaborar com esse desenvolvimento péssimo que a humanidade está tendo. E a gente olha esse quadro, e esse quadro ele vem agora sendo assimilado em várias esferas, né? Quer dizer, antigamente se tinha uma ergonomia que agora precisa ser respeitada pela quantidade maior de obesos. Uma ergonomia no aspecto de formato dos aparatos domésticos, do armário de cozinha, disso que eu estou falando, o formato do chuveiro. E essa adaptação ergonômica, ela começa a criar uma tendência à preguiça. Quer dizer, a gente já não usa mais manivela no carro, é botão. A gente já não caminha mais, é elevador. Na televisão, era o canal, você tem que se levantar e mexer. Agora é por voz, né? Você fala, Alexa, muda o canal. Você não precisa nem mexer mais a mão. Mexer a mão. Só a boca. Exatamente. Então, quer dizer, isso começou a se tornar... E eu não sou contra isso, porque eu gosto de tecnologia. Claro. Não. Agora o problema é a pessoa não lidar com isso e não entender as vértices da sua responsabilidade com o seu próprio corpo. E eu quero abrir um parênteses, olha só. Nós não estamos falando de pessoas que gostam do seu corpo e têm um peso acima daquilo que é o estereotipo ideal, segundo a sociedade moderna. Não estamos falando disso. Porque tem pessoas que gostam do seu corpo maior, não querem ficar magérrimas, não querem ficar esbeltas, não tem essa preocupação. Não é disso que nós estamos falando de doença, obesidade. Nós estamos falando do momento em que deixa de ser apenas um corpo maior e passa a ser agora uma condição de doença. Quando é que isso acontece, doutor? Bom, a obesidade, ela tem fases. A gente vive ainda, eu chamo a tirania do índice de massa corporal. Chama o IMC, aquela continha antiga que há 25 anos atrás eu já fazia, peso dividido pela altura ao quadrado, onde você tem até 25, você tem considerado saudável, de 25 a 30, o que ultrapassa hoje mais da metade da população aqui no nosso país. E aí vem as obesidades, a partir de obesidade grau 1, grau 2, grau 3 e também a superobesidade, que é a grau 4. Então, quando você tem um índice de massa corporal entre 30 e 35, você tem a obesidade grau 1. E aí vem um fator que chama muita atenção. Muitas vezes, algumas doenças começam a ser desenvolvidas nesse momento. Tipo, diabetes tipo 2. Você tem lá o gene, você chegou na diabetes, chegou na obesidade grau 1 e ela começou a desenvolver. Aí vem a obesidade grau 2, que já é uma obesidade totalmente cirúrgica. Agora, ou a normativa do Conselho Federal de Medicina, a obesidade grau 1, com comorbidades graves, já tem indicação da cirurgia metabólica. Não é nem bariátrica, é metabólica, que é da mesma forma, mas com outros fins. Entre 35 e 40 é a obesidade grau 2, que a gente chama de obesidade severa. Acima de 40, que eu não gosto nem de dizer esse nome, mórbida,
esse A nome. gente não quer, né? Eu não digo, eu chamo obesidade grau 3. Grau 3. Que é o paciente que já, independente de ter alguma doença associada, ele já tem indicação de um procedimento cirúrgico. E acima de 50, que a gente chama super obeso, que aí você já vê o dano que esses pacientes... É muito difícil você ver um super obeso que não tem algum problema de saúde relacionado. Você vê obeso, grau 1, grau 2, grau 3, vê às vezes até no quem está em sobrepeso, uma pessoa que perdeu ali 4, 5 quilos e melhorou da pressão, controlou a glicemia, tem menos dores articulares. Então, você vê às vezes, dependendo do caso, com pouca coisa você melhorar bastante. Sim. Então a gente não tem isso. A gente tem que trabalhar com arsenal para tratar a obesidade como doença. Sim. Existe o paciente cirúrgico. Hoje a gente tem opções, diversas opções do tratamento clínico. Sim. Eu estou falando aí já um pouquinho aí. Eu não gosto desse nome, canetas emagrecedoras. Eu acho meio que... Eu falo de forma popular, mas não é isso. Mas assim, né? não é isso. Até para você fazer um tratamento individualizado com a pessoa, seja cirúrgico, seja clínico, você não vai usar só a cirurgia e só a caneta emagrecedora. São auxiliares, né? Eles são, vamos dizer, os pontos-chaves. Para ambos, seja qual for o tratamento que eu vou adequar a você e que você vai aceitar, porque é importante. Sim. Eu às vezes chega um paciente aqui com índice de massa corporal altíssimo, é cirúrgico total, mas ele diz, eu não estou preparado, eu quero fazer um tratamento ótimo. Então, mas a gente vai dizer o que é que a gente deve indicar para aquele caso específico. Cada caso tem que ser feito uma anamnese, uma análise individualizado. Por isso que fala muito isso. Tem que ser um caso individualizado. Então, eu estou lá e com você está com IMC você está com um IMC aí de 30, mas está com a glicemia puxando, está com isso. Vamos fazer umas contas aqui, você precisa tomar uma tizerpatida, vamos dar um exemplo, que é o mais usado. Mas para tomar uma tizerpatida você vai perder massa muscular, então você tem que ser associado a alguma coisa a mais. Vamos fazer mais uma coenzima, vamos fazer mais um complexo vitamínico. Quer dizer, tem muitos elementos e não é só, porque as pessoas entendem que obesidade e bariátrica percebi o problema, vamos fazer uma cirurgia, vamos resolver. Na verdade, o tratamento, então, ele é feito não só apenas com a cirurgia resolve o problema, não é assim, mas o procedimento, muito normalmente, na linguagem comum, vai ter que usar também as canetas, quer dizer, vai ter que usar outros procedimentos e dieta, e cuidados com alimentação, e um reposicionamento que começa na mente. Acho que é por aí, né? É exatamente isso, seja para cirurgia, seja para um tratamento clínico, você precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente chama até interdisciplinar. Sim. São vários profissionais. Como doença crônica, ela tem que ser tratada de forma gradativa, né? Contínua. Assim como o diabético. O diabético ele não vai ao endocrinologista periodicamente. Sim. O cardiopata não vai. Sim. Quem tem artrite reumatoide não vai ao reumatologista. Sim. Então, a população tem que entender que ele tem uma doença chamada obesidade e ele precisa de um cuidado contínuo. Sim. Seja o paciente que operou, seja o paciente que está em tratamento. Sim. Isso se baseia em 4 pontos. Ter um médico, ter um psicólogo, ter um nutricionista e ter um educador físico. Esses 4 pontos aí, eles são extremamente importantes. São os quatro pés. Pilares fundamentais. Mas outros, às vezes, quando a gente precisa. Super importante. Vamos fazer o seguinte? Tá gostando desse assunto, né? Eu tenho certeza que você dificilmente vai ter informação como essa privilegiada a gente está trazendo aqui no Mais Viver. Semana que vem a gente vai voltar. Eu vou encerrar o programa aqui do seu lado, porque a gente volta na semana que vem exatamente de onde a gente parou para falar desses 4 elementos, para falar sobre o uso das canetas, dessa forma popular, para entender os procedimentos, entender a importância de fazer dieta, entender a importância de fazer o desenvolvimento também da estruturação física. Não adianta só perder gordura, mas precisa estar com o corpo preparado. Tudo isso é pauta para o nosso tempo, para o nosso assunto. Estou encerrando o programa de hoje. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tem QR Code no canto da tela. Chegou agora, não assistiu a matéria? Aponta a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais, assista quantas vezes quiser. Aliás, manda o link para alguém, porque vale a pena entender todos esses procedimentos e esses aspectos que talvez tenha a ver com a sua vida ou alguém da sua família. Obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta.